aí, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão prontos para a gente continuar a nossa conversa sobre autoestima, juízo de valor pessoal, autoamor? Nossa, são tantos nomes. A ideia é a mesma, né? A gente tá bem com a gente tá assentado na gente, a gente tá vestindo a gente, sentindo que ali tá gostoso, que ali tá bom, que é um lugar bacana pra gente ficar, né? Isso não tá relacionado só com o corpo, mas hoje, esse episódio, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do corpo e do quanto, pra mim, foi surpreendente entender a importância desse processo de habitar o próprio corpo como esse lugar prazeroso, esse lugar de repouso, esse lugar de segurança, para a gente poder entender mais e melhor do nosso valor. Primeiro episódio a gente falou sobre a importância dessa compreensão do sistema de crenças e de valores que existe por aí e o quanto nós estamos envolvidos ainda com isso, né? Contei a história do rapaz da luminária da Tokstok, só quem acompanha os episódios sabe quem que é esse rapaz. Contei para vocês, né, já no estágio avançado do meu processo aí de autoconhecimento, eu me vi dentro de uma situação que eu não consegui reagir, que eu não consegui agir, melhor dizendo, dentro dos propósitos que eu mesma já tinha me colocado. E a partir dessa conversa, né, a gente discutiu um monte essa questão de como o sistema de crenças e valores, tanto lá fora como dentro da gente, é uma operação que existe, é poderosa, e a gente tem que constantemente estar atento para isso, para poder desconstruir esse sistema e criar outros que conversem mais e melhor com a gente. Isso é tão importante dentro do nosso processo de conexão com a gente mesmo, com a nossa essência, que é fundamental para a sustentação de tudo aquilo que a gente vai fazer. Se a gente não percebe os sistemas, os externos, né, que estão envolvidos com o social, com as construções sociais, com as questões sociais, e os internos que falam das nossas narrativas, dos nossos hábitos condicionados, das crenças que ficam ecoando dentro da gente, se a gente não observa tudo isso e trabalha nessa desconstrução para uma reconstrução mais coerente com o que a gente está buscando, fica difícil, porque a gente muitas vezes vai se ver em situações onde a gente gostaria de estar fazendo diferente, está sentindo diferente, está pensando diferente, mas não consegue. Depois, na semana passada, no segundo episódio, na parte 2, a gente falou sobre o que de fato é essa história, né, de ter autoestima. Será que a gente se sentir bonito? Será que a gente nunca mais duvidar da nossa capacidade, da nossa força? A gente chegar chegando nos lugares, né, chegar arrasando, chegar já lacrando geral, né? Zero questionamento, dúvida, insegurança, fragilidade ou vulnerabilidade. A gente falou muito sobre isso no último episódio, porque eu achei essa conversa muito importante para justamente desconstruir essa ideia, esse padrão do que é uma pessoa com autoestima, né? E do quanto a força do valor pessoal aparece e transparece muito mais dentro daquilo que a gente vivencia no dia a dia, nas coisas menores, nos processos menores, do que muitas vezes nos grandes eventos. É claro que vai estar tudo interligado, mas como a gente faz com a gente, de que forma a gente cuida da gente, de que maneira a gente fica com a gente, apoia os nossos momentos de erro, de dificuldades, como que a gente lida, né, com o mundo e a gente dentro desse mundo, tudo isso está diretamente relacionado. E por isso que eu acho tão importante essa questão da autoestima, porque o mundo vai ficar muito melhor quando as pessoas conseguirem acessar esse conteúdo que já existe dentro delas. É um conteúdo, eu considero um conteúdo como se fosse realmente uma nova base de valores, né? É um conteúdo que se você pensar, você pode ir, inclusive, alterando ele, mas dentro dessa lógica de expansão, de crescimento e de abertura para o mundo, né? Porque quando a gente tem uma estima baixa pela gente,
a gente não só começa a não conseguir fazer a nossa energia fluir, como a gente começa a travar muitas vezes processos que tinham que acontecer ao nosso redor e começamos a criar conexão com outras pessoas que estão nesse mesmo movimento também truncado, e aí dá a impressão que a gente está, de alguma forma, construindo uma coisa diferente, mas depois a gente vai ver que está respondendo muito ainda a velhos padrões e que não é exatamente o que a gente queria. Isso acontece com todo mundo, tá? A gente não precisa se sentir culpado, que está errado, né? Não é isso. Isso faz parte, inclusive, muito desse sistema doidão que a gente vive, tanto social quanto interno, que nos é colocado desde pequenos, que coloca a gente num distanciamento, numa separação muito grande. Para a gente é muito difícil desenvolver esse conceito de estima, a gente tem que fazer um trabalho para isso, né? Coisa que dentro de antigas civilizações era impensado, não tinha a menor necessidade, porque não existia tanto conflito, atrito ou dificuldade para a pessoa permanecer em conexão com essa base interna, né? Então, a gente evoluiu em muitos aspectos, mas em outros não é que a gente andou para trás, não. A gente perdeu a conexão por conta de uma série de outros critérios e de variáveis que foram surgindo para análise do nosso sucesso, do nosso movimento dentro da vida, das nossas realizações. Foram surgindo outras variáveis que desconectavam a gente de coisas que nos ajudavam a sustentar muitos processos, né? E aí que entra essa questão do corpo. E o quanto isso é importante. Muitas vezes a gente não tem ideia disso, né? Eu não tinha. Eu preciso confessar para vocês que mesmo trabalhando como terapeuta corporal, massoterapeuta, eu tenho uma formação bem grande, não só teórica, mas prática também, de muitos anos trabalhando com massoterapia, com terapias com o corpo, mas era sempre um corpo, no meu caso, né? Um corpo em descanso, em repouso, onde eu, como profissional, com a técnica, conseguia de alguma forma disparar uma série de movimentos energéticos, musculares, enfim, dos mais variados tipos, né? De relaxamento e tal. Eu trabalhei muitos anos com as pessoas, conversando com elas, tocando nos corpos dessas pessoas ali, diariamente, tendo uma conexão muito grande, mas mesmo assim eu tinha muita dificuldade de entender esse espaço do corpo com o tamanho que ele tinha, porque olha só, eu passei por grandes escolas, estudei o material de muitos mestres que eu não tive possibilidade de frequentar o colégio deles, indianos, por exemplo, chineses, japoneses, mas que a gente recebia esse material, tinha as famosas apostilas, né? Ainda existe, mas na minha época era tudo que a gente tinha de cursos, de livros, e técnicas das mais variadas chegavam pra gente, mas sempre parece que o corpo era um secundário, era um funcionário secundário nessa história toda. O Ocidente fez muito isso, mesmo eu estudando material lá de fora, ele era preparado para conversar com o Ocidente fez muito isso, essa desconexão. Eu não acho que foi só o Ocidente, mas enfim, a gente tem aqui uma tradição de desconexão com o corpo muito grande. O corpo, ele é realmente um funcionário, um coadjuvante, ele é um personagem que chega depois, quando ele começa a dar problema lá na frente, né? Ou antes, às vezes dá problema antes. E principalmente nós mulheres temos uma conexão com o nosso corpo muito misteriosa, né? A gente tem lá a menarca lá por volta dos 11, 12 anos e parece que o mundo se transforma, mas a gente não consegue acompanhar. É muito comum a menina que está tendo seu corpo visivelmente, né, alterado com a passagem do tempo, é muito comum essa menina não se reconhecer dentro daquele corpo, mas depois de 20 anos ali dentro daquele corpo, já aos 30, 40 anos, qual seria a dificuldade da gente olhar o corpo com uma relação mais íntima com a gente, né? E é isso que acontece.
E acontece inclusive com os profissionais que trabalham muitas vezes. Por isso que eu gosto de lembrar isso, que eu trabalhei muitos anos com as pessoas e junto dos corpos, né? Numa situação extremamente exposta dessas pessoas, ali naquela conexão, é interessante perceber como tanto eu quanto a outra pessoa naquela posição, nós estávamos treinados para desconectar do corpo. É claro que com o tempo eu fui criando uma outra dinâmica, eu fui percebendo que existia todo um conteúdo ali se apresentando para mim, muito valioso, muito especial. E comecei a me interessar por outras filosofias e práticas que olhavam o corpo de maneira diferente. Mas mesmo assim, sempre existia uma tentativa repressora, opressora, de mudar, alterar o movimento, a forma ou o impulso do corpo para facilitar o nosso processo aqui. E por incrível que pareça, isso facilita muito realmente a nossa jornada, né? Mas nos desconecta dessa sensação de que nós somos alguma coisa valiosa, alguma coisa importante. Raramente a gente encontra uma pessoa que tem alguma questão com a autoestima que não seja também projetada no corpo e nas suas trocas com esse corpo e com os outros, né, que estão ao redor. É uma relação muito rápida. Normalmente a pessoa que tem questão de autoestima, baixo juízo de valor profissional, afetivo, emocional, tem dificuldades de se aproximar, de trocar, ela tem alguma questão com o corpo. E dá a impressão às vezes que começou lá com o corpo, né? Mas eu não diria tão rapidamente isso não. Porque quando a gente é muito pequenininho, a nossa relação com o corpo é muito intuitiva, é muito instintiva, é muito mais simples, né, do que a gente depois vai se recordar. Eu tô falando isso antes da gente começar a se lembrar, né, lá por volta dos 2, 3 anos. A conexão com esse corpo, ela é muito autêntica, né, não existe tantos filtros. É depois que a gente vai assistindo como os outros lidam com o corpo, como os outros cobrem, escondem, criticam, julgam, que a gente vai começar a perceber essa questão. Eu como mulher e como mãe, eu carrego muitas histórias e marcas pessoais dessa conexão com o corpo muito agressiva, né? Desde o momento da minha história, quando eu chego nesse mundo, até quando eu fui ter os meus filhos e quando eu passei por processos de saúde, tudo isso o corpo é visto como algo a ser consertado, dirigido, orientado. Então eu venho de uma estrutura de mundo muito parecida com a de todos aí, assim eu acho, né? Mas acho que tem essa ligação com o corpo como se ele fosse realmente algo que a gente não tem como evitar. Eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas falando do próprio corpo como um karma, como uma prisão para algo maior. A gente poderia estar vivendo X, Y, Z se a gente não tivesse esse corpo material. Talvez em outra dimensão, né? Mas aqui nessa dimensão, esse corpo mesmo torto, enferrujado, com problema, doente, arrastando questões muito, muito sérias de violência, abuso, de marcas de todos os tipos, esse corpo que você tem é insubstituível. Não tem como a gente trocar. A gente pode até trocar uma parte ou outra, né? Ainda dá de vez em quando, mas o corpo, a estrutura desse corpo é insubstituível. Só por isso, e por conta disso, a gente deveria ter uma atenção com esse campo, com esse corpo físico muito especial, e a gente não tem. Não nos ensinam, a gente não vê. Normalmente, e eu infelizmente, eu tenho esse relato para fazer aqui, que eu fui sempre muito preocupada com a saúde. Isso não é ruim, né? Teoricamente não deveria ser ruim,
mas se transforma numa obsessão. Eu venho de uma geração obcecada pelo controle das doenças, dos processos degenerativos, absolutamente obcecada, que chegava no final do dia e ficava assistindo documentários sobre como podemos evitar tal e tal e tal processo. E passava o restante do dia trocando informações nesse sentido, e fazendo atividade física, e comendo, e tomando vitamina, e fazendo exames e tudo isso. E eu não tô criticando esse estilo, tá, gente? Quer dizer, eu tô criticando esse estilo pra mim, tô criticando pra todo mundo, porque acho que cada um sabe onde pega o seu calo. Mas eu trouxe isso pra dentro da minha casa como estilo de vida. Me ensinaram que isso era bacana, que isso era bonito, que isso era um sinal de que eu tinha autoestima. Olha lá, ai, nossa, ela se cuida, ela corre 10 quilômetros todo dia, ela come direito, ela vai na nutricionista, ela toma vitaminas, toma remédio, faz exames. É uma pessoa com autoestima. Na verdade, eu tinha privilégio, né? Porque para fazer isso tudo, dá-lhe tempo, dinheiro e saúde. Volto a dizer, eu não estou fazendo uma crítica com quem faz isso, tá? Porque muito possivelmente bastante gente que vai me ouvir aí faz isso. Eu fiz. Eu faço em algum nível. Porque uma coisa é você ter uma preocupação com a sua saúde, você manter um estilo de vida saudável. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre essa imposição dura de que você tem que evitar. Você vai conseguir controlar e você vai invariavelmente ser acusado que a culpa vai ser sua depois, quando der alguma coisa errada. E hoje a gente está descobrindo, né? A medicina, a ciência está levando a gente para respostas surpreendentes com relação a isso, que não está tão na nossa mão, ou tão na mão assim do que a gente imaginava. Tem outras coisas, tem muitas outras variáveis que estão atuando dentro de um corpo. E uma delas é a relação de estima que a gente tem com esse corpo. Caramba, depois de tanto tempo correndo, fazendo dieta, tomando vitamina, chega alguém e fala assim, então, nada disso vai adiantar se você não gostar desse corpite, bem. Aí a coisa complicou, fiquei revoltada mesmo, e com razão, porque afinal era muita iogurteira, que mais? Máquina de fazer pão, né? Para fazer em casa, gente, era muita coisa. Era muita coisa. É muita coisa, né? Eu tô falando no passado porque eu, por sorte, acabei soltando esses negócios tudo. Tenho outras doideirinhas ainda, tá? Não tô curada totalmente, não. Tenho outras doideirinhas. Mas hoje eu já consigo olhar as coisas de um lugar de que a gente pode fazer muito pela gente, a gente deve fazer muito pela gente, mas a gente tem que tomar cuidado de que plataforma a gente está fazendo isso. Estamos sendo conduzidos pelo medo, pela tentativa de controle, de domínio dos fenômenos todos? Sim, é possível. A gente vai ter cada vez mais tecnologia para a gente ficar se escaneando o dia inteiro. A gente vai poder levantar e se escanear e dormir e se escanear. Mas aí, alguns meses depois, vem alguma outra tecnologia e fala, então, aquela estava errada. Aquela não funcionou. E tá ok. Mas se a gente gastou tanta energia quando eu gastei, e eu despejei isso dentro de uma casa, eu me sinto muito culpada hoje quando eu vejo os meus filhos que tiveram uma infância totalmente modulada por isso. Não por uma plataforma amorosa, volto a repetir, a questão não era o que era feito, era em que plataforma isso acontecia, né? A gente precisa lembrar isso sempre, a gente. Não tem nada de errado em você querer, e pelo contrário, né? A gente tem mais é que fazer atividade física, a gente tem mais é que cuidar daquilo que nos é valioso, mas de que lugar a gente está fazendo isso? Será que a gente está fazendo isso simplesmente para evitar que o mal nos pegue, que a casa caia, né? Que os glúteos, eu ia falar, não pode, eu vou cortar. Os glúteos caem, os glúteos vão cair, gente, vai cair. Eu vou avisar isso aqui do alto dos meus quase 46 anos, vai cair, desculpa. Tudo bem que eu poderia estar fazendo um pouco mais de exercício lá com a caneleira, né? Gente, que invenção bizarra, né? Caneleira, mas tudo bem, tem sua função. Poderia estar lá. Mas vai chegar uma hora que nem com a caneleira, se eu colar a caneleira no coisa, vai adiantar muito. Não vai adiantar, vai cair. Vai cair a bochecha. Aí vem, uma vez me falaram que eu tinha que prender as bochechas com um fio de ouro. Eu fiquei imaginando aquela rede lá por baixo, prendendo tudo, já me deu um sufoco aquilo, que eu falei, caramba... Você imagina você passando naquelas máquinas que apita com metal e você cheio de... Ui,
Eu acho que eu não fiz na época porque eu não tinha grana, tá? Porque senão eu teria feito, gente, eu teria amarrado. Eu acho que eu não fiz porque eu não tinha grana. Porque, assim, a gente tá muito dentro desse espaço, desse sistema, que coloca o nosso corpo, e é por isso que eu tô falando toda essa história da máquina de pão. Acho que aí começou a história do bebedouro também, que eu falei a semana passada, essa coisa da água. Eu venho de uma geração que tinha que beber, sei lá, 2, 3 litros de água. Agora começaram a surgir estudos dizendo que isso é prejudicial, né? Que não é pra gente fazer isso, que é pra gente beber menos água. Eu tô muito confusa agora. Eu voltei pro filtro de barro por conta disso, porque aí não tem como eu ficar nessa confusão. Mas eu tô falando tudo isso, eu tô contando essa minha passagem, que eu acho que pode combinar com muitos de vocês aí por conta disso. Porque isso mostra muito como a gente se relaciona com esse corpo, como uma bomba que vai explodir a qualquer momento e vai acabar com esses nossos sonhos e planos incríveis que a gente tem pra gente. É o corpo que pode falhar, né? A gente vai para os extremos. Eu, no meu caso, tentei virar atleta, né? Olha só que a ideia, né? Vamos correr e sei lá. Não, gente, que isso não tenha sentido para quem não faça com prazer, tá? Mas é diferente, porque aí a plataforma é amorosa do início desse processo e não é por causa do medo, não é por causa do pânico. A gente começa a se relacionar com o nosso corpo, principalmente nós mulheres, que infelizmente aprendendo sobre o perigo que é ter esse corpo, o que pode acontecer com a gente porque a gente tem esse corpo e o quanto nós estamos muito mais vulneráveis socialmente por termos o corpo que a gente tem. Vira uma bomba relógio, uma roleta russa sair todo dia com esse corpo na rua. E a gente sempre vai sentir que se a gente fizer alguma coisa que não tá certa, que seja consumir muita gordura, que seja beber muito, que seja comer muita bisnaguinha, que seja colocar uma roupa um pouco mais ousada, tudo isso vai se voltar contra a gente. Essa é a sensação que eu quero contar para vocês, que a gente tem que ficar de olho. Não é exatamente a iogurteira que tá fazendo mal pra gente, né? Aliás, ela é bem legal. Não é ela. É esse lugar que a gente se coloca de achar que esse corpo é algo quase a ser combatido, disciplinado, para ele poder começar a dar o resultado que não vai atrapalhar. Olha só, e não é nem um resultado que a gente vai curtir muito. É um resultado que não vai atrapalhar a gente no nosso processo de repouso, de descanso. Ao longo da história da humanidade, muitas filosofias e tradições trouxeram uma visão do corpo muito dura, extremamente dura, ainda mais para a mulher, volto a repetir, né? Que até os ciclos foram demonizados de muita forma. Imagine, uma coisa da natureza, e colocaram que ali era uma coisa que desvirtuava. E tudo isso está impregnado nesses nossos movimentos do dia a dia. A gente não tem nem ideia, mas a gente pode estar agindo ainda através de centenas, milhares de anos dentro de uma mesma cartilha que coloca o corpo como um lugar pouco confiável, sempre prestes a dar alguma falha ou conduzir a gente para algum exercício perigoso. Ele precisa ser domesticado, esse corpo. E eu sei que muito possivelmente tem bastante gente aí que vai me ouvir e vai dizer, mas em algum nível sim. Que nível é esse? Quem colocou esse nível? Quem falou sobre esses níveis? Quem são as pessoas que estão indicando esses níveis? Será que isso conversa com todo mundo igual? Será que isso conversa com todas as pessoas iguais? Será que todo mundo pode fazer o mesmo esporte, a mesma atividade física? Pode comer as mesmas coisas? Pode usar das mesmas vitaminas? A gente sabe que não. As pessoas são diferentes. Mas como que a natureza preparou a gente para lidar com essas diferenças? Com certeza não foi com os exames de alta tecnologia que a gente tem aí. Porque se dependesse disso, não tô dizendo, hein, gente, volto falando, não tô demonizando isso daí não, hein. Eu adoro também um examezinho, assim, de vez em quando a gente já fica mais tranquilo, a gente tem que fazer. A gente tem a possibilidade, a gente tem o privilégio, a gente tem que fazer, mas eu volto a lembrar, é o lugar que a gente faz isso que não pode mais desconectar a gente do nosso corpo. A gente não pode achar que a nossa vida sexual não tá rolando legal porque a gente tá acima do peso, que quando a gente emagrecer vai começar a funcionar. A gente não pode achar que é porque
sei lá, a gente tem uma vida estressada, uma vida cheia de obstáculos, de dificuldades. É por isso que a gente não tem tempo para a gente ter essa conexão com o nosso corpo. E isso não é verdade, porque não exige nem tanta coisa assim. A gente precisa começar a perceber que esse corpo, ele está vivo. Ele é onde a gente mora, na nossa casa. E é uma das primeiras coisas que a gente desce a lenha, literalmente, assim, a gente já começa... Eu lembro que a primeira dieta que eu fiz, acho que eu era menina, eu tinha uns 14 anos. Eu fui para a escola uma vez e alguém falou que eu era linda de costas, porque de frente eu era horrorosa, porque eu tinha uma barriga imensa. Aí eu voltei para casa e eu decidi que eu ia parar de comer, porque isso estava em todas as revistas, isso estava para todo lado. Ah, não, mas aí você precisa ter, então é só uma alimentação saudável. A gente tem que tomar cuidado com essa história também de alimentação saudável, gente. Tem que tomar cuidado, porque virou uma obsessão, né? Tudo virou um esquema que aumenta ainda mais a nossa desconexão com o nosso corpo. Legal que tem muita gente hoje que está levantando a ideia de que não precisa ser assim. Pera, vamos menos, né? Vamos fazer devagar, vamos fazer diferente. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que está no Canadá, onde se faz muito menos exames do que aqui, tem um acompanhamento mais próximo, né, com os pacientes. É claro que é uma outra realidade, eu não estou querendo comparar, mas eu estou dizendo que é uma outra dinâmica de vivência com esse corpo, que ajuda as pessoas a atravessarem a jornada mais em conexão com o que elas podem fazer por ela, o que elas conseguem fazer por elas. Aqui a gente ainda está dentro de um ciclo muito louco, que vai aos extremos, né? E essa desconexão com o corpo é uma das coisas que mais gera a baixa autoestima com o corpo. Não é só as imagens de corpos magros, isso é sem dúvida nenhuma. Eu já vou contar para vocês uma história pessoal muito importante para mim, que foi transformadora, porque é claro que a mídia está aí, a gente está sendo bombardeado, o sistema está aí pegando pesado com a gente, trazendo uma série de ideias do que é uma mulher de sucesso, né? O que é essa mulher, o que ela faz com esse corpo, como que ela veste esse corpo. Tem toda uma série de regras ainda, né? Existe uma cartilha ainda circulando, como eu acabei de falar, coisa dos alimentos saudáveis, da vida que a gente deveria ter, as coisas que a gente tem que praticar, do que a gente vai deixar de praticar. O quanto essas conexões estão acontecendo ainda nesse lugar, mas não é só isso. É esse distanciamento que a gente faz da gente enquanto as coisas não acontecem, não melhoram ou o corpo não fica de acordo com o que a gente quer. Quando eu comecei a trabalhar com massoterapia lá atrás, eu percebi com muita facilidade a raiva que nós temos do corpo quando ele não é do jeito que a gente quer. Ou porque a gente tem uma celulite, ou porque a gente tem uma gordura localizada, ou porque a gente tem uma doença. Já viu como você fica com raiva quando você acorda gripado e você precisa entregar uma coisa? Você fica com raiva do seu corpo porque ele está gripado. Não era o momento, não era a hora. Essa raiva, ela não está errada, tá? A gente não precisa fugir dela. Mas a gente tem que entender que ela é um sintoma, não só da sociedade, mas da nossa relação com o corpo. A gente precisa começar a assumir essa responsabilidade da nossa conexão com esse corpo. Por que esse corpo não pode adoecer? Por que esse corpo não pode emagrecer, não pode engordar, não pode esticar, não pode ficar meio travado de um lado, meio solto? Por que esse corpo tem que atender a uma demanda? Eu já vi, inclusive, dentro de grupos, né, de nova era, as pessoas dizendo, se você está doente, você não está alinhado, você não precisa nem vir para cá, você deve estar pensando negativo, fica em casa. Você está fazendo mal para o grupo, porque é isso, você está todo doente. Exato, como se fosse uma questão que você pudesse escolher com muita facilidade. Eu já vi isso acontecer, gente, e vocês também já devem ter visto isso acontecer. O lugar que as pessoas são colocadas quando elas estão adoecidas, infelizmente, é assustador. Acho que uma das piores coisas que pode acontecer para quem descobre, por exemplo, um câncer, é ser um paciente que está tratando um câncer. A pessoa parece que ela não é mais daqui, parece que ela vai para uma outra galáxia, ela vai para um outro lugar onde as coisas acontecem diferente.
Ninguém mais olha para ela do mesmo jeito, nem ela se olha, ela entra dentro de uma esfera muito, muito, muito atrituosa, conflituosa. É como se ela estivesse no lugar errado. E na verdade ela está passando por um processo. Ela continua ali. A alma dela continua ali, o espírito dela continua ali. E a gente é totalmente bombardeado, não só pelas imagens do sistema, mas pelo nosso próprio movimento, que a gente muitas vezes não presta atenção. A nossa estima, que já não tinha uma força tão grande, ela vai realmente para o chão. Às vezes a gente convive com pessoas, a gente nem é assim, a gente tem uma conexão legal com o nosso corpo, a gente se conecta, a gente se cola, a gente se gruda com esse corpo de um jeito bacana, que não está relacionado com as dietas, com os exercícios. Isso existe, tá, gente? Mas não são essas performances só que trazem a gente para o nosso corpo, é uma relação real. É uma relação de presença, de habitar o próprio corpo, de habitar essa casa ambulante que a gente leva para um lado, que a gente leva para o outro, sabe? Essa casa ela vai precisar de cuidados, ela vai gostar de um creme, ela vai gostar de um perfume, ela vai gostar de um cafuné, ela vai gostar disso tudo. Mas existe uma relação maior que acontece antes disso tudo, sabe? Não é só isso. E às vezes a gente tem, inclusive, sei lá, quando a gente é menina, né? A gente está começando, a gente tem essa conexão, mas aí alguém dentro de casa começa a podar isso na gente. Pode ser o namorado lá na frente, não precisa ser o pai ou a mãe, pode ser o colega de trabalho, pode ser a amiga que está mal resolvida, sei lá. Acho que todo mundo aí já cruzou com alguém que tem um projeto quase que inconsciente, né, de fazer a gente se sentir mal com a gente mesmo. E com as outras pessoas também, faz isso com todo mundo, porque vieram de ambientes assim. Eu tive, por ocasião da juventude, eu diria, por ocasião da juventude eu tive uma relação com uma pessoa muito, muito bacana, muito interessante, muito inteligente, não sei o que, mas era cheio de movimentos, como é que eu posso dizer? Eram corretores, né? Movimentos corretivos, corretores ali. Com o tempo eu fui percebendo que esses movimentos estavam colocando minha autoestima em mais do que em jogo, né? Eu já tinha meio que perdido ela, porque era uma coisa muito sutil. Olha, nesse lugar que a gente vai não é adequado você usar essas roupas que você costuma usar. É legal você usar uma roupa diferente. Olha, essa roupa que você colocou não está favorecendo, suas pernas ficam mais bonitas cobertas. Olha, esse decote que você usa, ele acaba distraindo as pessoas da sua inteligência, que é a coisa mais bacana que você tem. Olha, esse tanto de batom vermelho fica legal na atriz que está lá no palco. Em você, não sei, me dá uma impressão de fuga de si mesmo. Era mais ou menos isso. Você está fugindo de si mesmo usando esse batom vermelho. E aí eu fui me sentindo mal passando o batom vermelho, usando a saia, o decote. Depois de um tempo eu fui percebendo que aquelas dicas, né, corretivas eram na verdade um projeto todo de distanciar a minha energia de mim mesma. Talvez a pessoa não tivesse nem consciência disso, gente. Tem gente que não sabe. Tem gente que faz isso porque aprendeu em casa, porque viu as tias, as vó, os vizinhos, tudo fazendo. E não tem nem ideia que isso está, de alguma forma, desconectando a pessoa dela mesma. Ela literalmente, ela rompe com uma parte do corpo. Isso vai acontecendo, às vezes, em blocos, né? Eu lembro que quando eu tive o meu segundo parto, eu lembro exatamente quando aconteceu o rompimento com toda a região pélvica minha depois desse parto. Comecei a fazer um monte de exame, comecei a fazer um monte de coisa, porque existiam suspeitas de todos os tipos lá e uma relação muito truncada com tudo aquilo. Eu simplesmente queria romper com aquela parte do corpo e a gente faz isso. A gente rompe com essas partes do corpo. A gente acha muitas vezes que tudo que a gente está fazendo para sustentar as estruturas de vida para esse corpo ser saudável são bastantes e são boas. A intenção é muito boa, gente. A minha intenção era boa, a sua intenção era boa, a nossa intenção é boa.
Só que às vezes a gente não está percebendo que está sendo minado justamente nessa base, nessa raiz. A gente está convivendo com pessoas que estão constantemente questionando um monte de coisa e não de uma forma, né, que nos ajude a enxergar a nossa potência, a se conectar mais com a gente. Porque tem crítica, inclusive, que chega lembrando que nós somos mais, que a gente pode fazer além. Mas normalmente, quando a gente convive com essas pessoas, a nossa estima fica legal. Não que elas sejam responsáveis pela sustentação dessa estima, mas é muito comum nessa nossa conexão com o corpo, ou a gente aprender junto com as pessoas que estão dentro do nosso grupo, como que elas lidam com esse corpo, e a gente começa a remedar, né? Quando eu era menina, eu usava muito essa coisa. A gente arremeda, né? A gente começa a copiar como que as pessoas lidam com esse corpo. Então pode perceber, quando você era menina, você tinha um grupinho de amigas, todas elas tinham uma conexão muito legal com o corpo, você também tinha, agora era difícil encontrar, né? Pelo menos na minha época, as meninas já cresciam dentro dessa coisa do vou melhorar, vou fazer mais dieta, vou fazer mais exercício, vou fazer plástica, vou fazer um monte de coisa. Volto a dizer, repito, para não ficar dúvida que eu não estou demonizando e dizendo que esse é o problema do mundo. Eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que isso, inclusive, é solução para muita gente, né? Não é problema. É a forma como a gente se relaciona com essas coisas. A maneira como a gente traz isso para dentro da nossa vida, como que se fosse para salvar a nossa existência. É muito bom a gente poder enxergar o nosso corpo e a gente se ver através dele. Mas às vezes esse corpo não conversa com a ideia que a gente tem do que é o corpo que vai conversar com a gente. E aí, por incrível que pareça, ao invés da gente transformar a ideia que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre a gente tenta transformar o corpo. E a gente vai encontrar livros, palestras, vídeos que vão dizer: você tem toda a razão de estar querendo transformar tudo. E não que você não tenha razão, você pode. E às vezes isso vai acontecer naturalmente. Mas a gente acha que é quando aquilo acontecer. É muito comum as pessoas associarem, por exemplo, o excesso de peso com baixa autoestima. A pessoa está acima do peso porque ela está passando por um processo ruim. Já começa por aí, né? Não tem nada a ver isso. Eu já ganhei bons quilos, que eu adoro ganhar esses quilos, que é quando eu estou muito feliz, que eu como bem, que eu tô viajando. Gente, esses quilos são maravilhosos. Tô nem aí para onde eles vão parar, quer mais é que chegue, porque são sinais, né, de uma vida farta, de uma vida abundante para mim. Isso tem que ter significado para mim. Dane-se o que os outros estão achando, mas para mim eu olho e falo: uau, né, consegui isso, consegui essa vitória. Assim como para algumas pessoas pode ser o contrário, cada um aí vai identificar o seu jeito. Estou dizendo que existe certo ou errado. Mas essa conexão nossa com a gente, com o nosso corpo, deveria chegar desses lugares. Mas não, a gente vai ouvir o que na revista lá falava, na minha época tinha a capa da Capricho, né? Perca peso e se encontre, né? Ganhe glúteos fortes e veja o amor acontecer na sua vida. O glúteo perfeito para conquistar o sereio e a sereia que você está buscando, né? Vai ter que ficar o resto da vida só descosta ali para poder, né? E não pode largar a caneleira. Forever ali. Gente, é um exercício exaustivo. É um exercício que consome a nossa energia. E eu sei que não vai adiantar nada a gente ficar conversando, discutindo, levantando teorias e tudo, porque a gente tem todo um processo gigante que está ganhando dinheiro com isso aí fora. Mas a gente pode começar a repensar a maneira como a gente se conecta com o nosso corpo todo dia, no nosso dia a dia. A gente começar a identificar quais são os sinais que esse corpo está exausto, que esse corpo está cansado, que esse corpo está triste. E quais são os sinais de que ele está feliz, que ele está prazeroso, que ele está num lugar de repouso, que ele está conseguindo encontrar um lugar de repouso. Essa conexão com o nosso corpo vai começar a permitir uma questão, uma elaboração e processamento emocional mais saudável. Você sabe que grande parte das questões emocionais que a gente carrega vem dessa desconexão com o nosso corpo. Porque se a gente tivesse uma conexão maior, a gente poderia ter um espaço maior também para trabalhar as nossas emoções, que não fosse só a mente. Fica tudo sobrecarregado dentro
dentro desse espaço minúsculo, apertado e cheio de condicionamentos que é a mente. O corpo pode processar muita coisa, ele pode trabalhar muita coisa pela gente. Ele faz isso, né? De uma forma aí inconsciente, a gente não está nem prestando atenção nisso, mas poderia ser mais vivo. Você já pensou se você pudesse chegar num lugar, num trabalho, num negócio que você vai fechar, num encontro que você tem, e o seu corpo começasse a te mostrar os caminhos disponíveis para você ter sucesso ali, ou para você escapar dali, porque ali não é o seu lugar? O nosso corpo faz isso, né? Muita gente aí já fala assim, mas isso aí o meu corpo faz, só que a gente faz o quê? A gente cala esse corpo. A gente tenta modificar esse corpo mais uma vez, é um corpo que está tentando de muitas formas nos mostrar que não está legal. Quando a gente começa a nossa jornada de autoconhecimento, a gente vai ter que criar essa aproximação com esse corpo, porque senão nenhum dos processos que a gente vai fazer, nenhum deles, vai se sustentar totalmente, porque a gente está ignorando um ponto importantíssimo, que é a verdade do corpo. A verdade desse bicho conectado com o sagrado, com o divino, com a natureza primordial, toda a verdade que essa hiper, super, mega máquina tem para nos contar. E não são os exames que vão trazer essa verdade. Não são os médicos. Não é a alta tecnologia. É esse retorno para essa conexão mais simples, mais comum. Existem muitas formas. O yoga, a dança, uma série de condutas, de padrão mesmo, de aproximação, de voltar para casa, eu tô falando, tá, gente? Porque a gente pode pegar a coisa mais incrível e colocar ela no exercício de performance e exercício de controle, de domínio. Aí não adianta, você pode ir lá pro alto do Tibete, se você está lá em cima, mas você ainda está fazendo aquilo baseado nessa estrutura de controle, de domínio, de medo. Se o seu exercício de superação vem dessa desconexão com você, invariavelmente você vai começar a sentir a necessidade de soltar tudo a todo momento. Você fica, puxa, não estou aguentando, vou ter que soltar. O que você está precisando fazer de verdade? É essa conexão, para ter a sustentação básica necessária para você poder fazer longas jornadas com você. O corpo é esse lugar, o corpo é esse espaço. E não tem como a gente falar de autoestima e a gente não lembrar dessas nossas conexões com o nosso corpo, com o que falaram pra gente sobre esse corpo. Eu não vou nem entrar na questão do prazer aqui, que sem dúvida nenhuma é um exercício importantíssimo desse corpo, né? Eu não vou nem entrar nessa questão, eu vou ficar nessa faixa desse início de conversa aqui, porque seria um assunto imenso para a gente falar. Imenso. A gente poderia, entrar em uma série de possibilidades. Mas, vamos lá, a gente quebra as nossas crenças e valores negativos, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui. A gente quebra as nossas crenças. A gente transforma o sistema, tanto externo quanto interno. A gente consegue mudar uma série de referências que a gente carregava, de condicionamentos que a gente carregava. A gente começa a se posicionar dentro do nosso campo energético de um lugar muito mais saudável, mais atuante no sentido de estar presente pra gente, de estar atenção pra gente, de amorosa e afetivamente estar ali com a gente. A gente começa realmente a se relacionar de um lugar de profundo afeto com a gente. Mas se não tiver essa conexão de permissão de existência nesse corpo que você tem agora, e não é no que vai chegar semana que vem, depois que você fizer a dieta da limpeza do fígado. Eu já fiz. Cara, eu passei mal pra caramba nessa. Nossa, aquilo lá quase morri. Eu limpou o fígado, mas o restante deve ter estragado tudo, sei lá. Pra mim não funcionou, não tô dizendo que é um método ruim, tá, gente? É só, no meu caso, não funcionou. Pode ter gente que adora, né? Mas eu acho que essas coisas também não funcionavam pra mim, porque eu chegava nelas do tipo, cara, é essa peça que tá faltando, é essa chave que tá me faltando, é que isso aqui vai tudo mudar, vai tudo se transformar. Aí não se transformava, piorava, né? Piorava às vezes a coisa. Mas porque não existia por trás uma intenção
forte o bastante de sustentar essa conexão que vinha de um outro lugar, de um lugar amoroso com o corpo. A permissão desse corpo existir como ele tem que existir. Eu não estou dizendo que a pessoa que é largada lá, que não faz nada, que está totalmente desconectada de qualquer modinha que possa existir, essa pessoa está super bem resolvida com ela, a gente sabe que não é assim. Até porque muitas vezes crescemos dentro de ambientes muito constrangedores, vocês sabem disso? Muita gente aí já viveu isso, de ambientes extremamente conservadores, repressores e constrangedores com relação à beleza desse corpo que a gente tem. Crescemos ouvindo críticas, como eu disse, do coleguinha que eu tive lá no relacionamento lá dos passados. Eu nem lembro o ano, gente. Essa ideia é muito antiga, eu nem lembro. Mas era uma constante, estava sempre ali. Nossa, como você tá linda, como você tá maravilhosa, como você tá isso, como você tá aquilo. Só acho que exagerou um pouco no tamanho desses brincos. Gente, no tamanho dos brincos. Olha com quem você tá falando. A pessoa conseguiu me fazer usar brinco de pérola, aquelas bolinhas minúsculas. Eu virei o desejo, o sonho daquela outra pessoa. E uma coisa sem graça, né? Não tô reclamando do brinco de pérola, hein, gente? Eu uso também. É claro que eu penduro uma melancia no pescoço junto com o brinco de pérola. Porque me dá até coceira ficar só com brinco. Porque eu gosto de umas coisas extravagantes. Eu gosto desse exercício teatral mesmo do vestuário. Para mim é muito importante. E olha que eu acho que eu tô muito aquém ainda do que eu poderia chegar, mas é que eu tenho um problema na cervical, não dá pra eu ficar abusando. Mas naquela época eu uso um brinquinho de pérola que tá ótimo, assim. Nenhum outro homem vai olhar pra você, nenhuma outra pessoa vai ter interesse em você, que você vai estar triste, né, bem? Você vai estar apagadona, né? Você vai estar toda meio desconjunturada, você tá dentro de um sistema que não é o seu. Outra coisa. Vamos começar a fazer uma dieta, vamos começar a fazer exercício. Não porque o seu corpo está pedindo, não porque você entende aquilo como um exercício amoroso por você. Sou super fácil, deveria fazer até mais, né? Mais desse exercício amoroso de cuidar das práticas. Esses tempos estão difíceis realmente para a gente sustentar isso. Mas poderia fazer mais. Desse lugar onde a gente está fazendo aquilo para expandir, para aumentar. E não porque a gente tem medo. É muito complicado a gente começar a fazer as coisas só dentro dessa plataforma de medo. De vez em quando a gente faz uma ou outra. Não vou pegar aquela rua, que todo mundo é assaltado naquela rua, ela não tem luz, já aconteceu um monte de coisa ali, eu não vou pegar aquela rua. Porque eu tenho o quê? Eu tenho inteligência, né? Eu vou por outra. Agora, quanto da nossa vida a gente está fazendo dessa seleção dentro dessa plataforma de medo? Que a gente come, que a gente veste, que a gente faz, que a gente... Quantas vezes, aí eu vou falar direto com a mulherada, porque eu acho que os homens são menos assim, mas quantas vezes a gente não trocou de roupa porque a gente achou que estava demais, que não era a hora, que não estava certo? Quantas vezes a gente não tirou? Ou, pior ainda, né? Que não estava caindo bem no nosso corpo, a gente se sentiu desconfortável. É uma conversa que renderia assim muitos episódios, mas eu quero lembrar aqui com esse, nem sou a pessoa mais adequada, devo ter falado muita bobagem, me perdoe, porque eu não sou a pessoa mais preparada para isso, eu tenho uma experiência muito pessoal e de alguns poucos anos de estudo dentro dessa área, apesar de ter trabalhado durante muito tempo com o corpo. Mas eu ainda fazia parte de um sistema que queria consertar o corpo. Eu queria consertar que fosse pela parte mental, emocional, mas era um conserto. Vamos consertar isso aí que está errado. Não existia uma compreensão de integração. Quer dizer, até existia, mas ela era totalmente deturpada quando chegava aqui, no Ocidente. Eu estou falando especificamente desse trabalho. Porque a gente tem uma associação que o perfeito, o saudável, o correto, ele é único, que vai funcionar de uma única forma. E não é assim, a gente sabe disso, que não é assim. Só que isso vai gerando cada vez uma desconexão maior. Então, quer dizer, não são nem só as questões de ordem estética, são as questões de ordem de saúde também. São as questões de ordem sexual, são as questões de ordem de pertencimento aos grupos. Tudo isso acaba anulando a nossa conexão com o corpo. Mas é dentro desse corpo que a gente vai existir.
E é dentro desse corpo, seja ele gordo ou magro, alto ou baixo, saudável, doente, seja lá qual for a estrutura desse corpo. É dentro desse corpo que a gente vai conseguir exercitar a nossa potência, todas elas. Então, se a gente não tiver essa conexão muito atenta, não adianta a gente ficar elevando o pensamento, não adianta, a gente tem que trazer isso para o exercício do corpo. Tem muita gente bacana falando sobre isso aí. Tem muita gente que dedicou a vida a esse exercício de conexão e de reconexão com o corpo. O que eu quero lembrar é que energeticamente, uma pessoa que habita o próprio corpo, que tem essa conexão com esse corpo, é aquela pessoa gostosa, né? Tinha uma amiga que ela era muito assim. Ela nunca teve corpo padrão, estava sempre muito fora da moda do que estava, mas muito fora, fora de moda total. Eu era muito mais preocupada com isso. Perdão, até engasguei. Lembrando dessa minha amiga, uma pessoa iluminada, uma pessoa cheia de vida, cheia de energia, pura malemolência. Ela era uma pessoa muito divertida, é uma pessoa muito divertida até hoje. E ela tinha uma conexão com aquele corpo que era uma coisa sensacional nos lugares. Eu aprendi muito com ela, aprendi muito sobre essa conexão saudável com o corpo, sobre essa ausência completa de necessidade de você estar dentro do padrão. E isso era lá nos anos 80, hein, gente? Não tinha nenhuma dessas teorias, quer dizer, até já tinha, mas ela não estava falando de teoria nenhuma. Era uma coisa que ela tinha aprendido dentro da casa dela. Ela tinha irmãs mais velhas que já tinham essa relação, que possivelmente vieram de outro. Quer dizer, houve um aprendizado. Tem muita gente aí que pode estar me ouvindo e já tem esse aprendizado. Mas eu acho muito difícil, e aconteceu isso com essa minha amiga também, com o passar do tempo. Ela não foi pelas questões estéticas, mas foi por questões de saúde. Ela começou a se sentir toda errada e aí o processo começou a acontecer diferente. Porque a vida vai acontecendo, a gente vai ter problema de saúde, a gente não tá aqui para virar semente, gente, de beleza, de perfeição. É claro que a gente não precisa sofrer horrores. Ainda bem, a gente tem tecnologia aí de monte. Um pouco de cuidado não faz mal para ninguém, a gente pode fazer isso. Mas sempre lembrando que nada disso vai substituir a nossa conexão viva com esse corpo. Conexão diária que a gente constrói todos os dias. Eu lembro que quando eu resolvi assumir o meu cabelo branco, e eu tenho um episódio aqui onde eu falo muito sobre isso, sobre essa dificuldade, até mesmo de entender qual que era a questão principal que estava envolvida com isso, porque para mim não era uma coisa assim. Eu cresci junto, minha mãe não pintava cabelo, minhas tias não pintavam, mas eu vim de uma geração que pintava e que tentava desesperadamente controlar a chegada do tempo, dominar os efeitos do tempo sobre o corpo. Isso era um sinal de autoestima, né? É um sinal de autoestima, hein? É cobrado isso das mulheres. E eu lembro que um dia eu abri o meu feed numa rede social, a linha do tempo, numa rede social, e não tinha uma mulher com a minha idade e com cabelo branco. Eu falei, pô, isso tá errado. Como que eu vou me sentir bem habitando esse corpo se eu só vejo mulheres que são diferentes de mim? Eu preciso ver mulheres que são parecidas comigo. Eu preciso começar, visualmente, começar a criar uma outra identidade para as mulheres da minha idade, com cabelo branco. Eu preciso fazer esse exercício de adestramento visual mesmo. E de informação, de texto, do que é bonito, do que tá na moda, do que funciona, do que não funciona. É um adestramento, é um recondicionamento, né? Eu falo adestramento, gente, porque isso acontece num nível muito inconsciente. Isso não acontece só na mente. Não é uma coisa, eu vou ali sentar e começar a ler livros e começar a assistir filmes. É isso também, mas não é só isso. É esse lugar muito visual de você ficar constantemente vendo. É que o pessoal fala, né, da questão racial, do quanto é importante, e é muito importante a gente ter cada vez mais um mundo que tenha essa multiplicidade de cores, que tenha, inclusive, muito mais estímulo para as diversas etnias que foram simplesmente desprezadas, né? E aí a gente vem para uma questão que não passa só dentro do mental. Vou sentar aqui e vou mudar a minha forma de pensar. Não! A gente tem que começar a conviver com pessoas que gostem também disso, que vivem essa realidade. Bom, eu fui lá no meu feed, mudei
E coloquei tirei um monte de mulheres que não tinham nada a ver comigo, que eram muito mais jovens, tinham uma outra vida, enfim, coloquei um monte de mulher de cabelo branco, com as barrigas livres, né? Os glúteos à vontade, aquelas mulheres assim, queimando caneleira, né? Porque a minha geração já não queima sutiã, ela queima as caneleiras da academia, tudo. Aí já fiz um grupo ali virtual que já me alimentava com uma outra ideia. E aí eu comecei a ir atrás de pessoas que tinham uma cabeça tranquila com relação a isso. Não cortei, não briguei com ninguém, não precisei fazer nenhum rompimento. Mas eu sabia que tinham pessoas que só pela maneira como elas olhavam, elas já criticavam a minha escolha. Então essas pessoas eu posso continuar encontrando, falando e tal, mas tem uma frequência menor. Hoje já ninguém liga, tá? Isso foi 2 semanas só na época, mas na época me incomodou muito. Hoje já ninguém liga. Hoje o pessoal já nem se importa. Já viu que eu não vou desistir mesmo, então já nem começa. Mas naquela época aquilo me incomodou, então foi importante. Eu decidi o distanciamento daquilo tudo que poderia me enfraquecer naquele momento. Sem o julgamento de que, fulano tinha que me apoiar. Tem que apoiar, não. Cada um tem que fazer o seu caminho e começar a conseguir se sustentar. E a gente tem que começar a procurar quem naturalmente, de forma espontânea e autêntica, faz esse movimento junto com a gente. O outro vai começar, inclusive, a te olhar com outros olhos desse lugar. A gente não pode esquecer disso. Mas a sociedade tem que facilitar. Ela vai facilitar. Quanto mais tiverem pessoas nesse exercício de sustentação e que estão apontando essas coisas. Eu acho isso muito importante. Se a gente for esperar, tá, tudo adequado e todas as pessoas aplaudindo para aí a gente começar a fazer a mudança, não vai funcionar. E aí que no meio dessa história toda eu conheci uma pessoa que tinha não só um apreço, não só um gosto, mas tinha uma paixão mesmo pelos sinais da idade nas mulheres. E eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa assim. Uma pessoa que gostava de mulheres mais velhas, tinha preferência ainda. E eu achava aquilo muito bizarro, porque assim, o cabelo branco, as rugas, os sinais de flacidez do tempo, das marcas, né, as manchas senis, acho que eu já contei aqui pra vocês, né, que eu paguei uma vez uma fortuna numa dermatologista pra ela falar que era uma mancha senil da idade, que eu fiquei muito pé da vida, eu queria meu dinheiro de volta. Falei, mas sabia que eu tô ficando velha? Eu fazia isso em casa, eu não ia gastar essa fortuna pra vir aqui, né? Eu achei que era alguma coisa, não, tive que ir, né, porque eu achei que era alguma coisa ruim, eu falei, não, deixa eu ir lá dar uma olhada nisso aqui, se isso aqui já não é o prenúncio do fim, aí ela falou que não era, que era realmente só a velhice. Ai, que vontade de brigar e pegar o meu dinheiro de volta. É muita palhaçada isso, né? Gastar uma fortuna pra alguém falar, então, você tá ficando antiga, né? Aí, enfim, essa pessoa, ela olhava e falava, cara, você tá no momento mais incrível, que é a hora que tá começando a acontecer as transformações. E ela ficava horas falando e contando sobre as experiências que ela teve com mulheres de 60, 70, 80 anos. E aquilo pra mim era um negócio, gente, que mexia comigo, porque eu nunca tinha visto uma pessoa falar daquele jeito. Eu nunca tinha visto, só tinha visto gente falar, porque é véia, porque tá enrugada, porque os cabelos brancos, porque eu tinha só aqueles conceitos e de repente começou a abrir pra mim uma outra forma de ver o mundo. Eu falei assim, opa, peraí, é isso aqui mesmo que eu preciso. Eu preciso começar a mudar meu referencial com essas pessoas. Eu preciso começar a entrar em conexão com gente que enxerga isso como uma possibilidade, como uma janela nova. Não estou dizendo, gente, que tudo que está relacionado é incrível, tá? É maravilhoso, porque a gente sabe que não é. Mas existe sim. Existe muita gente, vai existir cada vez mais, porque o mundo vai começar a abrir nesse aspecto, que vai não só gostar, valorizar, enxergar a beleza que existe em todos esses pontos da nossa jornada, como às vezes preferir. E aí, como é que fica, né? Como é que fica a nossa cabeça presa em condicionamentos, que é só o jovem, o belo, né? Aí eu lembrava daquelas descrições das mulheres de Jorge Amado, né? Nossa, era puro colágeno aquilo, gente. Eu falei, caramba, eu não vou ser mais uma mulher de Jorge Amado. Quando eu ia nos personagens do Jorge Amado que tinha mais idade, pelo amor de Deus, aquilo ali não dava nem com reza brava para eu poder me identificar. Eu ia, sei lá, não ia conseguir chegar no final do livro.
Se eu, dentro de mim, comigo, não tivesse feito essa virada de chave, e eu devo isso muito a esses movimentos e a essas pessoas que foram aparecendo conforme eu fui me bancando, conforme eu fui assumindo esse lugar, muita gente foi surgindo me falando, peraí, Rita, não, esse mundo aí que você vivia também não é só esse, tem outros. Tem muita gente que tem uma outra visão, que tem uma outra conexão, que tem uma outra perspectiva disso. Se alie com essas pessoas. Procure essas pessoas. Se abra para esse exercício de encontrar essas pessoas. E vá criando cada vez uma conexão maior com você, com esse corpo que você tem, com esse momento que você está passando. Se a gente não fizer esse movimento, de verdade, a gente vai continuar tomando milhões de pílulas, fazendo milhões de tratamentos, milhões de processos que poderiam dar um resultado sensacional, com muito menos a gente não consegue. Por causa desse lugar que a gente se coloca. Desse lugar que a gente coloca todos esses movimentos. Duro, rígido, tem que, senão vai morrer, senão vai acontecer, não sei que lá o que. Vamos mudar isso, gente. Esse é o recadinho de hoje. Semana que vem a gente volta, hein? Semana que vem eu tô aí com mais uma conversa pra gente. Fiquem bem. Até mais.